Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui à nossa playlist de Direito do Consumidor e nesse vídeo nós vamos estudar a famosa publicidade enganosa. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, meus caros. Então, conforme eu disse, nesse vídeo nós vamos estudar a publicidade enganosa. Veja, o CDC, ele tenta trazer um conceito de publicidade enganosa, ok? Daqui a pouquinho eu vou chamar a nossa tela para a gente ler o conceito fornecido pelo CDC. Mas de antemão, eu já quero adiantar aí para você algumas informações. Primeiro que a publicidade enganosa é aquela publicidade falsa, é aquela publicidade mentirosa, a publicidade que veicula informações falsas para o consumidor. Tudo bem? E aí, por conta disso, o consumidor é levado a erro. Tudo bem? O consumidor, ele é induzido a erro, tá certo? Então, a publicidade enganosa, ela é aquela publicidade que leva até o consumidor informações inverídicas sobre um produto, sobre um serviço e leva o consumidor a erro. Tudo bem? Vou chamar então a nossa lousa para nós projetarmos aí o conceito trazido pelo CDC. Muito bem, meus amigos, então vamos aqui fazer a leitura do artigo 37, parágrafo 1º do CDC. O 37, parágrafo 1º do CDC conceitua o que vem a ser publicidade enganosa. Então vamos lá. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Muito bem, então o 37, parágrafo 1º, ele detalha o que vem a ser publicidade enganosa para o CDC. Conforme eu havia dito, né, a publicidade é enganosa quando essa publicidade ela veicula informações falsas, né? Pode ser por inteiro, né? Comunicação aí, uma informação inteiramente falsa ou parcialmente falsa. Mas seja como for, né? É enganosa aquela publicidade que veicula informação falsa. E por conta disso, induz o consumidor a erro. Tá certo? O consumidor, portanto, ele não tem aí a percepção correta, né? A percepção adequada daquele produto ou daquele serviço, porque ele está em erro. Ok? Agora, algumas informações são importantes. A primeira informação que eu quero passar para vocês é o seguinte: para que uma publicidade seja enganosa, ela tem que ser capaz de levar o consumidor a erro. Tudo bem? Então, uma publicidade é enganosa quando ela é capaz de levar o consumidor a erro, mesmo que esse erro não se verifique no caso concreto. Porque veja, por uma publicidade ser enganosa, ela tem que ter a capacidade de levar o consumidor a erro.
mesmo que o erro não se verifique no caso concreto. Tudo bem? A doutrina consumerista explica que a análise da enganosidade se dá em abstrato. Isso é uma informação muito importante. A análise da enganosidade se dá em abstrato. Então, na verdade, o que você tem que analisar é o seguinte: aquela publicidade teria condições de induzir o consumidor a erro? Porque a publicidade poderá ser tida como enganosa, mesmo que o consumidor não tenha sido enganado no caso concreto. Por isso que a análise é em abstrato, tá? O que se verifica, o que se analisa é se aquela publicidade tinha capacidade de levar o consumidor a erro, mesmo que esse erro não tenha acontecido no caso concreto. Tudo bem? Então, essa análise que nós estamos fazendo aqui, ela leva em consideração um critério objetivo, né? A análise da enganosidade leva em consideração um critério objetivo e um critério subjetivo. Então, muito cuidado com isso. A análise da enganosidade é feita em abstrato e ela leva em consideração dois critérios, um objetivo e um subjetivo. O critério objetivo é o conteúdo da mensagem. Então, se eu estou analisando uma publicidade para ver se ela pode ser considerada como enganosa, primeiro eu tenho que analisar o conteúdo dessa publicidade, ok? Aquele conteúdo é capaz de levar o consumidor a erro? E o critério subjetivo é a vulnerabilidade. Critério subjetivo é a vulnerabilidade do consumidor, é a vulnerabilidade do público-alvo daquela publicidade. Tudo bem? Então, a análise da enganosidade leva em consideração o conteúdo da mensagem e a vulnerabilidade do consumidor. Então, por exemplo, você tem que analisar se aquele produto, por exemplo, que está sendo objeto de uma publicidade, né? Uma publicidade supostamente enganosa, você tem que verificar, por exemplo, se aquele produto é destinado para um público mais vulnerável ou menos vulnerável. Então, geralmente, né, pessoas com renda mais baixa, nível de escolaridade mais baixo, geralmente essas pessoas tendem a ser bastante vulneráveis, né? E aí o que acontece? Você tem que analisar aquele produto se destinava a um público-alvo vulnerável ou aquele produto ele se destinava a um público-alvo mais instruído, um público-alvo aí que não teria uma vulnerabilidade. Tudo isso precisa ser analisado, ok? Muito bom. Em termos de responsabilidade, é bom que fique claro o seguinte: o fornecedor anunciante responde de forma objetiva. Então, a responsabilidade do fornecedor anunciante é uma responsabilidade objetiva por eventuais danos causados. Se aquela publicidade enganosa, ela lesou, ela danificou o consumidor de alguma forma, o fornecedor anunciante responde de maneira
objetiva. Na verdade, trata-se de aplicação da regra geral de responsabilidade no CDC, que conforme nós já estudamos, né, a regra geral é que a responsabilidade nas relações de consumo é objetiva, ok? Agora, a doutrina, ela ainda aponta que eu tenho duas formas de publicidade enganosa. Uma publicidade enganosa pode ser comissiva, ou seja, a publicidade enganosa, ela é uma publicidade comissiva, ou ela pode ser uma publicidade enganosa omissiva. Qual é a diferença? Na publicidade enganosa comissiva, o fornecedor ele tem conhecimento das informações sobre o produto, mas mesmo assim ele induz o consumidor em erro. Então aqui, né, seria, digamos assim, o clássico. O fornecedor ele sabe que aquele produto dele não tem toda aquela capacidade, não tem toda essa qualidade, ou então que aquele produto não se presta exatamente para os fins anunciados. O fornecedor sabe disso. Mas como ele está preocupado apenas em vender, como ele está preocupado apenas em lucro, mesmo assim, sabendo das informações, ele induz o consumidor em erro. Ok? Na publicidade enganosa omissiva, o fornecedor ele deixa de prestar uma informação essencial que poderia influenciar na compra do produto ou serviço. Então, na publicidade enganosa por omissão, o fornecedor fica quieto, né? O fornecedor ele fica em silêncio, ele deixa de prestar uma informação essencial que faria toda ou que poderia fazer toda a diferença no momento da compra. Talvez, se o consumidor tivesse ciência daquela informação, ele não realizasse a compra. E aí, sabendo disso, o fornecedor fica quieto. Ele fica quieto. Tudo bem? Muito bom. Agora, a responsabilidade, né, além de ser objetiva, ela recai sobre o anunciante. Então, a responsabilidade ela é objetiva, ela recai sobre o anunciante, mas ela recai também sobre aquele que tirou proveito. Aquele que tirou proveito da publicidade enganosa. Tudo bem? Tem que analisar o seguinte, o anunciante, ele vai ser responsabilizado. Isso não se discute, né? Ele vai ser responsabilizado. Agora, você tem que analisar se não houve outras pessoas que também se aproveitaram daquela publicidade enganosa, né? Formando aí uma espécie de cadeia, por assim dizer. Então, às vezes, o anunciante, ele veiculou aquela publicidade enganosa, mas outras pessoas também tiraram proveito dela, tá? E nos termos do CDC, a responsabilidade é estendida para essas pessoas que tiraram proveito também da publicidade enganosa, ok? Meus amigos, para a gente encerrar o tópico da publicidade enganosa, um último aspecto, uma última questão. É uma questão que diz respeito às agências de veículos, agências de veículos e as respectivas marcas. Agências de veículos e as respectivas marcas. Aqui, você tem que analisar o seguinte. As agências
estão envolvidas junto com a marca, aqui que você tem que tomar cuidado. Ou seja, a agência está envolvida na publicidade enganosa juntamente com a marca, tá? Se isso acontecer, se a agência estiver, digamos assim, macumunada com a marca, nós temos uma polêmica no que diz respeito à responsabilidade nesse caso, tá? A doutrina diverge. E nós temos, na bem da verdade, 3 correntes doutrinárias, tá? Para explicar qual é o regime de responsabilidade que vai ser aplicado aqui. A primeira corrente doutrinária, ela diz o seguinte: ambos respondem objetivamente. Essa é a primeira corrente doutrinária. Se a agência de veículos estiver junto com a respectiva marca, ok? Estiverem envolvidas na publicidade enganosa, para essa primeira corrente, ambos respondem objetivamente. Trata-se, portanto, de uma aplicação do artigo 7º, parágrafo único do CDC. Então, essa primeira corrente, com base no artigo 7º, parágrafo único do CDC, diz que ambos respondem objetivamente. Uma segunda corrente doutrinária diz que ambos respondem subjetivamente. Ambos respondem subjetivamente. E essa segunda corrente doutrinária se pega no artigo 186. Mas atenção, 186 do Código Civil. Tudo bem? Essa segunda corrente, ela diz: ambos respondem, mas a responsabilidade é subjetiva, com base no artigo 186 do CDC. Seria, portanto, mais uma aplicação da teoria do diálogo das fontes, que a gente já conversou em aulas anteriores. Agora, principalmente para fins de provas e concursos, você tem que saber qual é a terceira corrente. Essa terceira corrente diz que a agência de veículos e a respectiva marca não respondem em conjunto. Uma terceira corrente diz que elas não respondem em conjunto. Ok? Essa corrente foi adotada pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 604.172 do Estado de São Paulo. Então, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial 604.172 de São Paulo, entendeu que as empresas de comunicação não respondem por publicidade de propostas abusivas ou enganosas. Essa responsabilidade, ela está essa responsabilidade toca os fornecedores anunciantes que patrocinaram a publicidade. Então, a responsabilidade, ela recairia sobre os fornecedores anunciantes que patrocinaram a publicidade. Esse é, pelo menos até agora, o entendimento do STJ sobre o assunto. Então, recapitulando as 3 correntes. Primeira, ambos respondem objetivamente, com base no artigo 7º, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Segunda corrente, ambos respondem subjetivamente, aplicando aqui o artigo 186 do Código Civil.
E a terceira corrente, que é a corrente adotada pelo STJ, diz que elas não respondem em conjunto, certo? O STJ entende que as empresas de comunicação não respondem por publicidade de propostas abusivas ou enganosas. Essa responsabilidade é do fornecedor anunciante que a patrocinou. Tudo bem? Meus amigos, concluímos o estudo da publicidade enganosa. Fica comigo porque no próximo vídeo nós vamos tratar a respeito da publicidade abusiva. E aí concluímos o estudo do assunto publicidade no CDC. Te espero lá, bons estudos e forte abraço.